que em 1970 morriam 68 crianças a cada 1000 nascimentos? Sabias que antes do 25 de Abril não se podia jogar carta no comboio? Sabias que as pessoas tinham de ter uma autorização especial para casar? Sabias que as mulheres casadas precisavam de uma autorização para poder sair do país? Sabias que as pessoas tinham muitos filhos para contrariar a elevada taxa de mortalidade infantil? Sabias que as telefonistas, enfermeiras e hospedeiras da TAP não se podiam casar? Sabias que, em 1960, a mulher portuguesa tinha em média 3,2 filhos? Sabias que as mulheres não podiam usar calças no liceu? Sabias que nos anos 60 morriam perto de 20 mil bebés antes do primeiro ano de vida? Sabias que não se podia beber Coca-Cola? Sabias que não haviam turmas mistas, rapazes para um lado, raparigas para o outro? Sabias que a taxa de mortalidade materna em 1960 era de 115,5 por 100 mil nascimentos? Albina Aroso Ramos nasceu a 22 de fevereiro de 1923 em Canidelo, Vila do Conde. Era o terceiro de uma família de 6 filhos que se edificaram órfãos de pai, mas que contaram com a força e o exemplo de uma mãe moderna, que incutiu em Albino o respeito pela vida familiar e, em particular, o respeito pela mulher. Criou a primeira consulta de planeamento familiar e foi um dos que mais ajudou na queda dos números da mortalidade infantil em Portugal. Albino Aroso é hoje conhecido como pai do planeamento familiar, por também ter ajudado na transformação do panorama de saúde materna e infantil em Portugal. A Associação de Planeamento Familiar é criada apenas em 1967 por um grupo de visionários de distintos grupos profissionais, ginecologistas, obstetras e enfermeiras, confrontados com situações de sofrimento das mulheres pelo recurso ao aborto clandestino. Casais católicos motivados pelos debates em torno do controle da natalidade, suscitados pelo Concílio Vaticano II. E assistentes sociais, jornalistas, sociólogos, psicólogos que pretendiam ter intervenção no sentido da mudança social. Maria da Conceição Gonçalves e Silva, enfermeira de saúde materna e obstétrica. Comecei a exercer em 1970. E em relação à sua formação, onde é que fez a formação? Escola de Enfermagem do Hospital São João. Agora é a Escola Superior de Enfermagem. Não podiam fazer contracepção, quer dizer, não podiam, nem iam ao centro de saúde ter com a enfermeira, porque tinham medo que estivesse alguém de vizinho ou da família e via uma coisa daquelas e ia contar aos pais. Muitas vezes comigo aconteceu de me encontrar com jovens num café em frente ao centro de saúde para lhes levar a pílula e para falar sobre contracepção. E depois o sexual então ia pensar, não existia. Nos partos, os pais queriam assistir, evitavam assistir? Queriam, mas não podiam. Não era permitido. Mas também não queriam muito. Isso tudo surge depois, na preparação para o parto, quando nós nos encontramos com os casais, e então aí nós mentalizamos o pai para assistir ao parto, porque é realmente uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu acho que vocês, tendo hipótese, nunca percam essa oportunidade, que é uma coisa maravilhosa mesmo. Em casa os pais não assistiam? Não, andavam, a outra que lhe disse, andavam à volta da casa, a fazer o mesmo trabalho que a mulher fazia. A mulher estava em trabalho de parto, eles andavam à volta da casa, até o bebê nascer. Eu comecei em 67. Em 1967 não havia nada de jeito. Não é? Quer dizer, não havia Serviço Nacional de Saúde, não havia saúde materna infantil, não havia planeamento familiar, quer dizer, era tudo junto. Em 66 começou a aparecer algumas ideias sobre planeamento familiar. Depois, em 67, o Dr. Albino Aroso estava no governo e chamam-lhe o pai do planeamento familiar, porque ele estava no governo e fundou. Primeiro começou com uma abordagem ao planeamento familiar em 66 e em 67 fundou mesmo a Associação de Planeamento Familiar. Então, a partir daí as coisas foram diferentes. Começou tudo muito lentamente, claro, não é? Quer dizer, começou tudo muito lento. Existiam dispensários que estavam vocacionados só para a mãe e para o bebê, e havia os serviços médicos sociais que tinham as outras consultas todas. E tinha todas as valências, havia dentista, havia ginecologista, havia dermatologista, que agora é só médico de família. E houve a junção, e nessa junção então começaram a aparecer
mais as mães com os meninos que já estavam mais habituados a ir aos ditos dispensários. Havia muita mortalidade, portanto, morriam 67 mulheres por cada 1000, os bebés nasciam, depois havia aquelas criandices que não podiam tomar banho porque podiam ter doenças. Antes de ir à consulta ainda iam ao curandeiro para ser benzidos porque pronto, eram as criandices próprias da altura das pessoas analfabetas, não é? E claro, o analfabetismo andava de mãos dadas com mortalidade. Se não tem o analfabetismo e os sanitários, não é? Falta de higiene. Mas e como é que conseguia ganhar a confiança das pessoas? Muito difícil, muito boa pergunta essa, porque eu era muito novinha, tinha 20 e poucos anos e as mulheres estavam habituadas a ter uma curiosa, não é? A parteira delas era uma curiosa, que fazia partos naquelas zonas, muitos partos, e depois quando eu cheguei lá, elas olhavam para mim assim, com quem diz: tu não sabes nada, não tens filhos, nem sequer tens filhos, tens essa idade, tu não sabes nada, nem me chamavam. Só me chamavam quando as coisas estavam-se a complicar, ou porque o bebê saiu e não saiu a placenta, ou porque o bebê estava muito tempo em trabalho de parto e então já não sabia o que é que havia de fazer, então chamavam. E como é que eu entrei depois naquela comunidade? Comecei a deixar estar presente no parto a curiosa. E aí elas começaram a ter confiança em mim e pronto, a partir de certa altura foi até uma atividade muito gira na minha vida. Mas foi difícil. No fim do Estado Novo já começam a aparecer algumas coisas interessantes. Começam-se a fazer consultas, não especialmente para aquilo, mas os médicos também já faziam consulta, já viam os bebés. E surge no nosso país uma coisa engraçada, que é os boletins de saúde materna, os azuis para os rapazes e os cor-de-rosas para as raparigas. Tem outra coisa engraçada que são as criandices. Nós chegámos à casa de uma mulher e, por exemplo, uma grávida, antes do bebê nascer, não pode chegar uma flor porque o bebê pode nascer com um sinal na cara ou no corpo, sinais castanhos grandes. Não pode trazer uma chave no bolso porque ele pode nascer com lábio de purinho. Não pode passar por baixo de escadas porque dá azar. Como é que era o planeamento familiar? O planeamento familiar é o que eu digo, não existia planeamento familiar. Primeiro, era proibido fazer contracepção. O nosso governo, na altura, proibia a contracepção. Mas existia? Não existia, quase não existia, pílula existia, mas as mães não imaginavam que existia. As mulheres nem imaginavam que existia já, e era muito pouco. Muito pouco, não existia planeamento familiar. Até 76 não existia planeamento familiar. Mesmo a mulher casada não tinha direito a fazer, portanto, a contracepção era proibido mesmo. Foi quando o Dr. Alvin Louroso vai para o governo e consegue fazer, portanto, uma associação. Primeiro inicia o planeamento familiar básico e depois no ano seguinte forma a Associação de Planeamento Familiar, isto é em 67. No fim do Estado Novo, já o jovem tem direito à consulta, já surge então a contracepção, já surgem as vacinas, os diagnósticos precoces, já começa a aparecer no fim do Estado Novo, já no fim do Estado Novo, que é quando o Dr. Alvin Louroso está no governo e as coisas tiveram uma evolução razoável. O legado do meu avô é o legado das pessoas maiores, porque é o legado de alguém que passa e deixa uma marca de serviço à causa pública e que impacta positivamente a vida de milhares de pessoas. Neste caso foi uma vida muito dedicada às mulheres, à saúde materno-infantil, e consegue reduzir drasticamente a taxa de mortalidade infantil em Portugal, em que passamos numa situação em que éramos dos piores do mundo para um dos melhores do mundo, segundo lugar. E por isso toda a gente acaba por reconhecer esse grande mérito
Evidentemente que não o fez sozinho, beneficiou também que havia uma mudança na altura estrutural em Portugal, e esse é o grande feito que o meu avô deixa e a grande marca que deixa aqui em Portugal. Como é que o seu avô reagia a chamarem-lhe o pai do planeamento familiar? O meu avô reagia bem e sem falsas modéstias. Ele tinha consciência do que fez e muitas vezes dizia que tudo o que tinha para fazer deixou feito, ou seja, alguém que chega ao fim da vida e que é condecorado por 3 presidentes da República, que recebe a medalha da cidade do Porto, a medalha da cidade a medalha da cidade do Porto, a medalha da cidade de Vila de Conde, onde era natural, que é considerado um dos 65 médicos do mundo e único português mais dedicados à causa pública, e que tem o impacto que tem no que a redução da mortalidade infantil conseguiu. Ele tinha consciência de todo o percurso que tinha feito. Eu estou convencido que o maior desgosto na vida do meu pai foi que a mãe morreu na véspera dele se formar. E ela era relativamente nova também, morreu com uma pneumonia, imagina. Pronto, e ele falava dela sempre com... Sim, sempre que falava do percurso, invocava sempre muito a mãe, e essa importância que teve na definição, no fundo, do percurso profissional. Antes de propor o decreto-lei, antes de propor a lei, que a lei saísse, ele fazia na prática, ele estava na prática. Ele dizia, isto aqui é o caminho que vai melhorar. Ele fazia, e se percebesse que aquilo fazia sentido, ele depois levava a que se pusesse em decreto. Que até é um bocadinho, às vezes, não está correto, mas nós temos que pôr o crédito e depois é que temos que fazer. Ele era diretor do Serviço de Ginecologia do Hospital Santo António. Praticamente todos os dias chegavam casos de abortos clandestinos praticados das formas mais inconcebíveis que se podem imaginar. Não é? E o mais grave é que alguns desses casos eram recorrentes, ou seja, a mulher fazia um aborto clandestino, voltava a engravidar e voltava a fazer um aborto clandestino. Com a aprovação da lei da despenalização do aborto, o número de abortos diminuiu. E é uma pessoa que nos deixa a todos com o coração muito cheio, ter tido o privilégio de conviver com ele, porque, em primeiro lugar, nós hoje continuamos pelas ruas do país e a qualquer sítio que vamos, ouvimos, não é, o que fez. E é difícil às vezes para nós, porque é um legado demasiado grande, só que está ao alcance das pessoas maiores, e o objetivo aqui não é ser igual nem parecido nem nada. Se nós fizermos um bocadinho do que ele fez no sentido de servir a causa pública, tratarmos os outros com respeito, darmos o nosso contributo, acho que já... Eu sou o filho mais velho do Albino Aroso. Meu nome é Pedro. Nasci no Porto, como todos os meus irmãos, e tenho 69 anos, vou fazer agora 70, no dia 9 de junho. Sou Miguel Aroso, 42 anos, sou do Porto e sou neto do Albino Aroso. Justiça, evolução, Saúde, democracia, Liberdade, Novo Portugal, educação, planeamento familiar, esperança, revolta, independência, cravo, mudança, emancipação, paz.